Vamos ao texto bíblico desta manhã. Jeremias capítulo 18, versículos 1 ao 6, diz assim: palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que estava entregue a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a minha palavra do Senhor: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Você pode dizer amém? Amém. Quantos amam a palavra de Deus? Amém. Dá um beijinho na sua Bíblia aí. Amamos a palavra de Deus. Por isso que eu não prego outra coisa, prego a palavra de Deus. Amém? Nessa manhã eu vou pregar sobre a voz de Deus na olaria. A voz de Deus na olaria. Amém? Pode sentar-se, por favor. O nome Jeremias na Bíblia significa Jeová exalta, ou Jeová identifica. Jeremias foi um dos poucos indivíduos que Deus separou antes do nascimento. Ele nasceu na cidade de Anatote, a 5 milhas a noroeste de Jerusalém. Seu pai, Euquis, era sacerdote do Senhor na cidade de Anatote. Jeremias começa o seu ministério no 13º ano do reinado do rei Josias. E o seu ministério perdurou por 40 anos, ou 4 reis de Israel. Josias, o rei de Israel, foi um rei justo, correto diante de Deus, e ele implementou importantes reformas que beneficiaram o povo de Deus. Quando Josias morreu, a Bíblia diz que Jeremias pranteou amargamente a morte de Josias. Jeremias profetizou o cativeiro de Israel, e ele presenciou isto. Quando os babilônios vieram invadir Jerusalém e destruir o templo de Salomão, o rei de Judá era Zedequias, e foi levado cativo para a Babilônia, juntamente com Daniel e Ezequiel. O livro de Jeremias está entre os maiores do Velho Testamento. Para você ter uma ideia, se juntarmos os livros dos profetas menores, não chega a 1/3 do livro do profeta Jeremias. Jeremias avisava do juízo eminente, devido à corrupção espiritual, devido ao relaxo das pessoas para com as coisas de Deus. Ele era contemporâneo também dos profetas Abacuque e Sofonias. E como diz, Daniel e Ezequiel estavam na Babilônia, foram levados para a Babilônia, próximo ao final do ministério de Jeremias. Há uma tradição judaica que diz que foi ele, Jeremias, o último a ver a Arca da Aliança. Quando soube, isso é uma tradição,
quando soube da invasão de Nabucodonosor, do povo caldeu, ele e alguns sacerdotes esconderam a Arca da Aliança. É por isso que ao ler o livro de Daniel, você vai encontrar os utensílios da casa do Senhor lá na Babilônia, mas não se fala da arca, pois a última vez que textualmente a Bíblia fala da arca estava sob os cuidados de Jeremias. Na sua época, Jeremias era considerado um profeta do caos. Por quê? Pois anunciava o juízo de Deus se o povo não se arrependesse. Ele proclamava a conversão, ele confrontava as pessoas com o estilo de vida que viviam e os chamava ao arrependimento. Ele foi chamado de profeta chorão, porque lamentava com lágrimas a situação caótica em que o povo de Deus se encontrava. Por essa razão, Jeremias foi perseguido duramente, porque ele era escolhido por Deus desde o seu nascimento. Ele fora lançado num calabouço, uma cisterna de águas rotas ou um esgoto da cidade. Foi lançado lá, por quê? Porque ele não profetizava o que os reis queriam ouvir. Ele não tinha uma mensagem de sucesso e de conquistas e de realizações pessoais. Jeremias chamava o povo de Deus ao arrependimento. Jeremias chamava a atenção dos sacerdotes para o compromisso com a palavra de Deus, com a lei de Deus. Mas porque o povo havia experimentado uma prosperidade abundante nos tempos de Josias, o povo se esqueceu de Deus. Isso acontece nos nossos dias. Quantas pessoas que foram abençoadas por Deus e se esqueceram de Deus. Quantas pessoas que não perdiam cultos, que não faltavam os cultos da igreja, até que conseguiram o green card. Depois que conseguiram, nunca mais foram os mesmos. Conheço pessoas que eu orei, que essa igreja orou, e fizemos campanhas extensivas para que essas pessoas se legalizassem, e quando pegaram o green card, não voltaram nem para agradecer. Porque quando nós estamos desfrutando da bênção, quando a conta bancária está gorda, quando o bolso está cheio de dinheiro, nós temos uma tendência muito forte a nos esquecer de Deus, a colocar as coisas de Deus em segundo plano. Quando nós estamos na provação, nós rapidamente corremos para Deus, não perdemos os cultos, até de madrugada nos levantamos para orar, nós até jejuamos, mas quando somos abençoados, temos uma tendência a nos esquecer de Deus, a abandonar as promessas que nós fizemos. Quantos prometeram lá no Brasil, antes de pegar o visto, naquela fila quilométrica do consulado, dizer: se Deus abrir a porta, quando chegar lá eu vou fazer a obra de Deus, eu vou me dedicar à causa do Senhor. Já outros que não precisaram de enfrentar essa fila, mas precisaram entrar nos Estados Unidos, ou entraram, como foi o meu caso, fizeram votos a si mesmo, que sabiam dos desafios, passaram, quando passaram na alfândega, disseram: esta é uma nova oportunidade, vou recomeçar minha vida, vou fazer a obra de Deus, eu vou cumprir o meu ministério, eu vou ganhar dinheiro sim, vou comprar uma casa, sustentar minha família sim,
mas não vamos esquecer da obra de Deus. E se encantaram com Benjamin Franklin. Se encantaram, se esqueceram de onde saíram. Se esqueceram de Deus. Se esqueceram do voto que fizeram, da aliança que fizeram com Deus. Assim estava o povo de Israel. E a única forma de Deus conseguir a atenção daquele povo era permitindo o juízo como consequência das suas ações. E Deus disse a Jeremias: Jeremias, eu quero falar com você, mas eu preciso que você desça à casa do oleiro. Desce lá e você vai ver o oleiro trabalhando, fazendo, moldando um vaso. E eu quero te ensinar algumas coisas. Eu quero falar ao teu coração. Eu fui pesquisar o processo de confecção de um vaso. São 6 passos que um oleiro faz para confeccionar um vaso. Primeiro, se chama extração. O oleiro vai até o lamaçal buscar argila. O oleiro às vezes tem que correr risco de ser picado por cobras, escorpiões e outros animais, para ir no lamaçal buscar argila. E existem mais de 200 tipos de argila. Mas o oleiro sabe exatamente a que ele precisa. Número 2, segundo passo. Ele traz para a olaria. No passado, a olaria era na casa do oleiro. E quando ele traz este barro, ele chega um pouco seco. Então o que ele faz? Ele adiciona água e começa a amassar aquele barro com as mãos e pés, até encontrar o ponto certo da massa. Número 3, ele começa, depois de amassar com as mãos e pés, agora ele começa a amassar com a mão, no movimento para frente e para trás, para frente e para trás. Para quê? Para expor as sujeiras que porventura possam estar escondidas no meio da massa. Às vezes são raízes, às vezes são pedras e outras sujeiras que não podem fazer parte do vaso, senão causarão a ruptura deste vaso quando estiver no forno. O 4º passo, depois de limpa aquela massa, depois de amassada aquela massa, depois de estar no ponto aquela massa, ele tira uma quantidade e joga na plataforma giratória, para que o oleiro possa escolher o formato daquele vaso. Uma mão fica por dentro e outra por fora, sustentando sobre a plataforma giratória. E ali o oleiro começa a dar formato àquele barro. Foi nesta fase da confecção que Jeremias chegou à casa do oleiro. Foi nesse momento que Jeremias chegou e ele viu que o barro estava na mão do oleiro, em cima da plataforma giratória, para que o vaso pudesse receber a sua forma. Depois de receber a forma, o vaso era tirado da plataforma e colocado numa prateleira para secar por um tempo indeterminado. O oleiro sabe exatamente o tempo que o vaso precisa ficar na prateleira. E ele não toca, dependendo da argila, é o tempo que aquele vaso precisa ficar na prateleira. Depois de um tempo que aquele vaso ficou ali,
O oleiro, notando que estava pronto, o vaso ia para a sua última fase, sexta. Ele era colocado num forno aquecido aos poucos, às vezes ficando dentro do forno por 7 horas consecutivas, até encontrar o ponto certo. Jeremias está observando isto, está notando o oleiro trabalhar no vaso, e Deus vem a Jeremias e diz: Jeremias, versículo 6: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Pastor, o que isso tem a ver com a minha vida? O que isso tem a ver comigo? Primeiro lugar, o oleiro foi ao lamaçal tirar o barro. Tenho uma boa notícia para você. Quando o Senhor Jesus te encontrou, você não estava bonitinho, perfumado, cheiroso, cheirosa, como você está hoje. Quando o Senhor te encontrou, você estava como eu, afundado num lamaçal de pecado. Você e eu estávamos aprisionados pelas garras de Satanás. É por isso que foi tão difícil sair de lá, porque o diabo não queria tirar as patas da nossa vida. Ele foi até onde nós estávamos. Ele nos alcançou pela sua misericórdia. Olha o que diz o Salmo 40, versos 2 e 3. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremendal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos, e me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Você lembra do dia que você foi alcançado pelo Evangelho, pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus? Não era para você estar aqui, era para você estar morto, comendo grama pela raiz. Lá no Rio diz assim: era para eu e você ter morrido enquanto estávamos perdidos, mas a graça do Senhor nos alcançou. E Ele foi até onde nós estávamos. Ele foi ao lugar onde nós estávamos atolados e nos escolheu e nos tirou de lá e nos separou de lá. A Bíblia diz que o Senhor nos alcançou pelo seu infinito amor. Nós estamos aqui não por mérito próprio, mas nós estamos aqui por causa dos méritos de Jesus Cristo. O apóstolo diz que as nossas justiças são como trapo de imundícia. Ninguém é bom o suficiente para alcançar o céu. As boas obras acompanham a vida dos salvos, mas elas não salvam em si mesmas. Por quê? Porque só Jesus Cristo pode salvar. Ele foi até onde nós estávamos e nos alcançou por sua infinita misericórdia. Segunda lição que nós aprendemos aqui: quando nós estragamos na sua mão,
Ele não nos joga fora. De vez em quando eu ouço mensagens, profecias, alguém dizendo que Deus vai limpar a sua casa, tirando pessoas. Eu fico preocupado com essas profecias, porque eu sei que Deus trata com severidade quando a pessoa não quer se arrepender, mas é muito perigoso, por quê? Porque está dizendo e chamando essas pessoas de lixo, e na casa do oleiro não tem cesta de lixo, vaso quebrado não é jogado fora. Quando você passa algum momento de crise espiritual, que você se frustra com as pessoas, você se frustra com o pastor não faz do jeito que eu quero, eu queria assim, o pastor não faz do jeito que eu queria, o pastor não deixa eu fazer o que eu quero, e às vezes as pessoas se frustram, porque criam expectativas muito grandes acerca de algumas pessoas. E eu vou dar um conselho a você: diminua suas expectativas nas pessoas, porque elas vão te frustrar, elas vão te decepcionar. Então, quando a sua expectativa não está muito alta com relação a uma pessoa, e se a pessoa fizer alguma coisa errada, você já não se frustra, por quê? Você estava esperando isso mesmo. Mas eu vou dizer, você aumente as suas expectativas em Deus. Por quê? Porque Ele é maravilhoso para fazer na sua vida e cumprir na sua vida o seu propósito. Quando eu e você estragarmos na mão do oleiro, o que o oleiro faz? A Bíblia diz que ele recomeçou. Ele pegou aquele barro que estava ainda úmido e amassou de novo, e preparou de novo e fez um vaso que ele quis, segundo o que ele quis. Eu tenho uma boa notícia para você: se você permanecer na presença de Deus, mesmo que você venha se estragar na mão do oleiro, mesmo que você venha tropeçar na mão do oleiro, mesmo que você venha fracassar nas mãos do oleiro, Ele não te desprezará, porque Ele é um Deus de misericórdia. Olha que interessante, em Gênesis, os primeiros capítulos narram a criação do mundo. E você vai ver desde o início Deus dizendo, nos dias da criação, que estava bom, que estava bom, que estava bom, que estava bom. Alguém pode dizer, pastor, no primeiro dia da criação Deus cria a luz, mas a terra estava sem forma, caótica, desértica, vazia. Deus vai criar luz, e quando foi no final do primeiro dia da criação, Deus diz que estava bom. No segundo dia ele começa a criar algumas outras partes, e ainda não está terminada, e no final do dia da criação ele disse, estava bom. No terceiro dia ele cria mais coisas, mas ainda não estava completa, e ele dizia, estava bom. No quarto dia, não havia terminado, ele cria outras partes, ele termina o dia da criação dizendo, estava bom. Alguém diz, ora, por que é que Deus disse que estava bom quando não estava completo, quando não estava perfeita? Pois é assim que Deus trabalha na nossa vida. Ele nos vê nos processos da vida, Ele nos vê amadurecendo, crescendo na graça do conhecimento. As pessoas olham para nós, vê os nossos defeitos, vê o que está faltando isso, aquilo outro, mas Deus olha para nós e diz, está bom.
Alguém diz, mas por que ele diz que está bom quando não está completa? Porque Deus está vendo o futuro. Eu sei que alguém pode criticar você e dizer, você não tem isso, você não tem aquele outro, você não tem capacidade, você não tem conhecimento, você não sabe fazer isso ou aquilo outro, você está no início, você está engatinhando. Eu sei que as pessoas olham para nós e nos veem nas nossas fases espirituais. E aí vem alguém, Deus usa alguém em profecia ou sonho, e Deus diz que eu vou fazer isso, aquilo outro, eu vou te levar de um lado para outro, e você vai fazer isso, aquilo outro. Aí alguém diz, mas essa pessoa nem green card tem. Como é que Deus está prometendo que essa pessoa vai viajar? Você não pode sair do país. É porque as pessoas estão vendo as suas limitações hoje, mas Deus está dizendo acerca da sua vida que está bom, que está bem. Por quê? Porque Ele sabe onde Ele vai te levar. A Bíblia diz que o vaso quebrou na mão do oleiro. Enquanto o oleiro trabalhava naquele vaso, aquele vaso se estragou na mão do oleiro. Pastor, o que fazer quando nós nos estragamos? Enquanto Deus está trabalhando na nossa vida, porque nós temos uma tendência a pensar de que depois que aceitarmos a Jesus, nunca mais nós iremos falhar, nunca mais iremos errar. Aí você começa a viver a vida cristã, você começa a ser confrontado com outra realidade, de que você ainda está nesse corpo perecível, com inclinações ao pecado, e você começa a se decepcionar com os erros, com as falhas que você comete, coisas que você pensava ter ficado para trás, começam a voltar na sua vida, por causa da falta de vigilância, da falta de oração, de jejum e de leitura da Bíblia. E tendemos a ficar orgulhosos, soberbos, exaltados. E tome cuidado, quanto mais tempo você fica dentro da igreja, a tendência é endurecer, enrijecer os ouvidos e não dar ouvidos à voz de Deus. Cuidado com o espírito do Romário. Pastor, o que é isso, espírito do Romário? No ano de 94, vocês sabem, o Brasil estava prestes a ser eliminado da Copa do Mundo pela primeira vez. Na sua última partida contra o Uruguai, se eu não estou equivocado, o Brasil tinha que ganhar, senão estaria fora da Copa do Mundo pela primeira vez. E esse jogador entrou, e vocês sabem, ele decidiu a partida, fazendo a diferença, jogando muito. E ele fez, se eu não me engano, os 2 gols do Brasil naquele jogo. Aí depois do jogo, foram entrevistar o jogador e perguntar, dizendo, olha, o pessoal está dizendo que foi Romário 2, Uruguai 1 ou 0, não sei quanto foi o placar. Aí ele disse, sabe o que ele disse? Ele falou assim, o papai do Shell, quando olhou lá de cima, apontou para mim e disse, esse é o cara. O cara é tão soberbo, que ele pensa que Deus pensa que ele é grande, que ele é importante. E nós, com o passar do tempo, muitas das vezes começamos a realizar, fazer a obra de Deus, e algumas coisas começam a dar certo, às vezes Deus começa a abençoar e prosperar, e a igreja cresce, o ministério cresce, as pregações surgem, a agenda começa a encher, e nós temos uma tendência a ficar importante, e damos lugar ao espírito do Romário. E é um perigo muito grande. E é por isso que muitas das vezes nós nos estragamos na mão do oleiro. É por isso que Deus diz, olha, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. Deus manda que nós temos que ter a ação,
uma atitude de nos humilhar. Eu já vi crente orando: Deus, me quebranta, me humilha, Senhor, me joga no pó. Meu irmão, não ore mais assim. Porque quando Deus responder essa sua oração, você não vai ficar feliz. É por isso que Deus diz: olha, eu quero que você se humilhe, você se coloque por baixo, você se quebrante, porque se eu tiver que fazer isso, você não vai gostar. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, porque ao seu tempo Ele vos exaltará. Lá fora, maior é quem manda, é quem ganha mais, quem tem o melhor carro, quem veste a melhor roupa, quem está por cima. Lá fora, quem tem mais dinheiro, maior educação. No reino de Deus é diferente. Maior no reino de Deus é quem serve, é quem se abaixa, é quem se humilha. Eu vim dizer para você nesta manhã que Deus não desistiu de você. Pastor, mas eu já dei errado algumas vezes. Eu já tentei algumas vezes e eu fui decepcionado. O pastor Torquato da Silva de Oliveira disse que eu tinha potencial, mas ele não me dava oportunidade. Ele não deixava eu desenvolver o meu talento. E tem uns que querem desenvolver o talento só com o microfone na mão. Aí Deus precisa permitir que o vaso se estrague. Na confecção do vaso, quando o oleiro está formatando o vaso, ele coloca uma mão por dentro e a outra por fora, segurando para que ele não saia daquela plataforma giratória. Deus começa a trabalhar na nossa vida, é de dentro para fora. Ele começa a nos moldar de dentro para fora. 1 Tessalonicenses 5:23 diz que todo o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados irrepreensíveis até a vinda do nosso Senhor Jesus. Ele trabalha de dentro para fora. Eu sei que você tem que cuidar do corpo, manter um corpo bonito, atlético como o meu, e não é fácil. Eu incentivo você a cuidar da sua aparência. Por favor, não ande desleixado. Mas a minha esposa procuramos nos vestir da melhor forma possível para inspirar outras pessoas. Porque é ruim ser representado por um pastor jacu. Principalmente tendo todos os recursos que nós temos hoje. Se é um lugar simples, não tem problema. A pessoa deve se vestir da melhor forma possível. Isso não é uma regra. Eu sei que nós precisamos cuidar da aparência. Vocês veem que estou sempre arrumadinho, com o cabelo arrumado, penteado, cheiroso. Isso é bom. Com as unhas feitas. Outro dia minha esposa me obrigou a fazer a unha do pé. Falei: meu Deus, eu nunca fiz isso. Isso é pecado. Fui ensinado que isso é blasfêmia. Ela me obrigou, só fiz uma vez também. Eu falei: essas mulheres aguentam muito. Que a mulher ficava mexendo no meu pé e eu não estava acostumado, estava coçando meu pé. Falei: não faço mais isso. Só a mão. É bom cuidar do corpo. Não é bom? É bom cuidar, ficar perto de uma pessoa que gosta de se vestir, se arrumar. Ah, pastor, eu não tenho dinheiro para comprar a bolsa da Louis Vuitton. Não estou falando isso não. Vista-se dentro das suas possibilidades. Outro dia eu vi um comissário de bordo na Spirit, companhia aérea,
dizendo o seguinte: se você deixar para trás a sua bolsa da Louis Vuitton, não se preocupe, é fake. Voando na Spirit. Cuide da sua aparência o melhor possível. Se vista da melhor forma possível. Faça do culto uma festa de celebração para você estar na presença de Deus. Mas não é o mais importante. Não é o mais importante. O mais importante é como você está por dentro. Como está o seu espírito. Como está a sua alma. Como é que você está de dentro para fora? Não adianta estar bonito por fora, estragado por dentro. Não adianta você estar de boa aparência, mas quando abre a boca é só reclamação, é frustração, é decepção. O oleiro permite que nós nos estraguemos na sua plataforma giratória. É para fazer de nós um novo vaso. Porque Ele não desiste de você. As pessoas desistem das outras facilmente. As pessoas viram as costas para as outras pessoas facilmente. Mas ainda bem que o nosso Deus, quando nós falhamos, quando nós decepcionamos as pessoas ou a Ele mesmo, ao invés de nos atirar fora, ao invés de nos descartar como lixo, a Bíblia diz: olha, o oleiro pegou aquele vaso que estragou-se na sua mão, e ele trouxe de volta para a plataforma, ele amassou de novo, ele colocou mais água, ele trouxe aquela massa no ponto. Eu começo a encerrar dizendo para você: Deus não desistiu de você. Mesmo que você tenha desistido dele, Deus não esqueceu o propósito que Ele estabeleceu na sua vida. Ele te colocou na terra neste tempo, nesta hora. Ele te colocou nesta igreja, neste tempo, nessa hora, porque Ele tem uma obra na sua vida. Tem algo para você fazer aqui que só você pode fazer. A sua cadeira não pode ser ocupada por outro. O seu lugar foi Deus quem te deu, foi Deus quem te chamou. Mesmo que as pessoas digam para você que não há esperança, que não há solução, desta vez você passou dos limites. As pessoas fazem e dizem isto, mas o nosso Deus é misericordioso, porque Ele não desiste de nós. O apóstolo Paulo diz que o amor de Deus excede o entendimento. Como compreender o amor de Deus? Como entender algo que extrapola o entendimento? Como conceber na nossa mente limitada um amor que excede ao entendimento? Esse é o amor de Deus por nós. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. O amor de Deus é um amor generoso, é um amor que compartilha, é um amor sacrificial. Ele deu o que tinha de mais precioso. Deus, quando foi salvar a humanidade, Ele esvaziou o céu. O trono ficou vazio quando o seu Filho se voluntariou para morrer de forma substitutiva. Isso é o amor de Deus, a ponto de alguns profetas, tendo alguns momentos como que pela fresta de uma porta, eles olharam dentro da eternidade, eles viam o amor de Deus, a intensidade do amor de Deus. Eles escreveram: que amor é este? Porque tanto nos estimas? Por que é que Deus nos ama tanto?
que é que nós temos que faz Deus nos amar tanto? O salmista diz que Deus sabe, Ele se lembra de que nós somos estruturados do pó da terra, que não somos tudo que aparentamos ser, mas o seu amor nos constrange, o seu amor nos envolve, nos alcança, de tal maneira que não temos palavras para descrever a intensidade deste amor. Alguém diz: pastor, eu preciso ficar lembrando a Deus sempre dos pecados que eu cometi no passado e já me arrependi, porque o diabo fica sempre trazendo à nossa memória os nossos erros e as nossas falhas. Ele fica nos lembrando dos erros que nós cometemos, das falhas que nós cometemos. Eu tenho uma boa notícia para você. Deus sabe o nome de todas as estrelas dos céus. Os cientistas calculam que existem no universo 2 sextilhões de estrelas. Você coloca um 2 ponto e coloca 21 zeros. De 3 em 3, você coloca um ponto. Este é o número estimado de estrelas que existem no universo. A Bíblia diz que Deus conhece a cada estrela e a chama pelo nome. Ou seja, o vocabulário de Deus tem no mínimo 2 sextilhões de palavras de nomes próprios. Este Deus infinito que não cabe na mente humana, esse Deus de sabedoria infinita, de conhecimento eterno, quando Ele ouve a confissão de um pecado, de um pecador arrependido, sabe o que Ele faz? Ele perdoa e esquece. Alguém diz: como pode? Ele se lembra do nome das estrelas, como é que ele pode se esquecer? Pois bem, Ele tem memória seletiva. Ele esquece os pecados que eu e você cometemos e nos arrependemos. E sabe onde Ele lança esses pecados? Sabe para onde Ele lança o meu e o seu pecado arrependido? Para as costas dEle, que a Bíblia chama de mar do esquecimento. E eu tenho uma boa notícia para você. Lá no mar do esquecimento, onde estão os meus e os seus pecados, Ele colocou uma plaquinha para o diabo. Está escrito na plaquinha: no fishing. É o tanto que Ele nos ama. Quando nós falamos com Ele sobre isso, Ele diz: meu filho, você está falando do que mesmo? Ah, sim, eu lembro quando eu era jovem, eu fiz isso, aquilo outro, quando me desviei. Mas não existe isso. Não tem. Aonde que você pecou? Quando? Deus não sabe o que você está falando, irmão. Esse é a plenitude do perdão divino. Ele te perdoa e Ele esquece. Eu e você não esquecemos, né? Não é verdade? A gente perdoa, mas esquecer a gente esquece. Não, esquece quem bateu, quem apanhou não esquece não. Nós somos assim, mas Deus, Ele quando nos perdoa, Ele esquece. E para Ele, nós ficamos tão santos como se nunca tivéssemos pecado. Este é o amor de Deus. Esta é a graça de Deus. Este é o favor de Deus para mim e para você. Vamos estar em pé. Alguém pode perguntar: que amor é este? Que amor é este? Que amor é este?
Portanto, se você perdoou, não esqueceu, mas continuou lembrando da pessoa, tem um conselho para você: não adianta você ficar trazendo à tona esses pecados. Por quê? Porque a Bíblia diz: dos seus pecados não me lembrarei mais. Eu e você estamos debaixo do sangue de Jesus Cristo. E a Bíblia diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Eu e você precisamos confessar diariamente. Por quê, pastor? Porque somos pecadores. Ah, pastor, mas eu não fiz nada de errado. A Bíblia diz: se você deixar de orar, é pecado. Alguém que já deixou de orar essa semana? Pecou. A Bíblia diz: quando você pode fazer o bem e não faz, você peca. Alguém podia fazer o bem e não fez essa semana? Pecou de novo. Nós somos falhos, irmãos. Não crie expectativas maiores acerca das pessoas com as quais você convive, porque senão você vai se frustrar. Diminua as expectativas das pessoas e aumente as expectativas em Deus. E passe a olhar para as pessoas com o amor de Deus, com a misericórdia de Deus, com a bondade de Deus, e sua vida será muito mais tranquila. Para de cobrar as pessoas que se arrependam para você. Para de exigir que as pessoas se arrependam para você. Receba de Deus o amor ágape. Seja você perdoado, perdoada, e aprenda a perdoar. O perdão é tão importante na Bíblia que diz: se eu não perdoar, eu não serei perdoado. Se você não perdoar quem te ofende, os pecados que você comete ficam retidos em você. Então, quando você libera o perdão, quando você libera o perdão de Deus, quando você permite o perdão de Deus passar pela sua vida, você recebe novidade, frescor, refrigério, e Deus te purifica. Deus te limpa à medida que você vai se arrependendo e vai perdoando as pessoas que te ofendem. Faça isto. Não acumule mágoas e ressentimentos. Você vai morrer cedo. Vai enrugar essa cara. Porque a memória do pecado, ela traz tristeza. E quando você fica triste, a ruga aumenta. Você sabia, quando você sorri, é botox de graça. Se você ficar com a cara feia, é pior para você. Aprenda a sorrir, aprenda a perdoar. Não descarte o seu irmão. Pastor, por que você está dizendo isso? A igreja está crescendo, estão vindo pessoas novas, gente nova, e vai vir algumas pessoas assim meio problemática, com dificuldade. A gente: eu não aceito sentar perto dessa pessoa, eu não gosto dessa pessoa, eu não gosto dessa. Meu Deus, eu gosto de sentar no lado dos holy. Esta é a casa do oleiro. Tem vaso estragado aqui? Tem. A gente tem que assumir isso. Tem vaso que precisa ser trabalhado aqui? Tem. Tem. E agora, pastor, o que faz? Joga fora. Não. Não joga fora. Porque na olaria de Deus o barro não se perde. Ele está aqui de braços abertos para te receber, para te abraçar, para te amparar, para recomeçar a sua história. Não foi isso que foi cantar? A gente vai cantar isso, né? Ele não desistiu de você. Ele não desistiu.
Quem sabe você veio aqui dizendo: sabe uma coisa, eu vou lá no culto mais uma vez, mas eu estou cansado disso, fulano de tal não me pede perdão, e eu não vou perdoar. Se não me pedir perdão, eu não vou perdoar. Eu vou lá a última vez para me despedir. Tem uma boa notícia para você: Ele não desistiu de você. Sabe por que você está assim? Porque você se estragou. Você permitiu que a amargura, que o rancor, que o ódio entrasse no seu coração. Aí você se estraga. E Ele, como oleiro, continua trabalhando em você, não desistindo de você. É por isso que Ele foi hoje, colocou essa palavra no meu coração. Ele dirigiu o louvor para cantar a música direitinho. Eu vou preparar um ambiente para eu dizer para você que eu não desisti de você. Pastor, mas eu vou ter que chorar. Sim, tem que chorar. Pastor, eu vou molhar, é assim, o vaso precisa de água. Chore. Essas lágrimas Ele vai usar para amolecer o seu barro. E às vezes ficamos cheio de coisas, de pontas, ficamos com raízes presas que amargura a nossa vida, e Ele precisa amolecer de novo, tirar as impurezas, tirar as coisas que nos atrapalham, que ficaram escondidas. Ele precisa trazer isso à tona para te limpar, para me limpar. Vamos cantar esse louvor, e eu vou fazer o apelo no final e nós vamos orar. Abaixa a sua cabeça, feche seus olhos, por favor. Jeremias ouviu a voz de Deus na olaria. Deus falou com você hoje? Deus falou ao teu coração hoje? A mensagem de Deus para Jeremias era: eu não vou desistir de você. Mesmo que você desista dos planos e do propósito de Deus, Deus não vai desistir de você. Você faz parte de um plano, de um propósito específico. E Deus está dizendo para você: eu não vou virar as minhas costas para você. O diabo está dizendo: você não merece. Você fez isso, aquilo outro de errado. O diabo diz isso. Ele acusa. Mas o Senhor diz para você: ainda que os seus pecados sejam vermelhos como a escarlate,
eles se tornarão brancos como a neve, pois Ele é um Deus de graça e de misericórdia. Eu não sei como você entrou neste santuário nesse dia. Eu não sei qual é a sua história, as suas decepções, as suas frustrações. Mas quem sabe você está aqui congregando só porque está com medo do inferno. Você já se sente desconectado, parece que as coisas não acontecem, a sua vida perdeu um sentido, e você diz: eu vou na igreja porque eu tenho que ir, é uma obrigação religiosa, mas a vida cristã para mim perdeu o sentido. Você se estragou na mão do oleiro. Deus está dizendo para você hoje: eu quero recomeçar a sua história, eu quero reescrever a sua história. Eu vou deletar a sua história, os seus pecados, as suas frustrações e decepções, e vou começar a escrever uma nova história para você. Se você é esta pessoa que precisa desta graça de Deus. Pastor, mas eu sou crente há tantos anos, 10 anos, pastor, 20 anos. Mas o vaso se estraga depois de pronto. Ele se estraga. E se você se frustrou, se decepcionou, por qualquer motivo você parou na sua jornada espiritualmente, e você está sendo levado, você não está indo, você está sendo levado, eu quero orar por você. A palavra de Deus é para você hoje. Aí onde você está, se você quiser levantar a sua mão e dizer: Deus, eu quero que o Senhor escreva uma nova história. Eu quero que o Senhor recomece uma história na minha vida. Tem mãos levantadas, tem servos e servas de Deus com a mão levantada, reconhecendo. É o trabalhar de Deus, é a misericórdia de Deus, é o favor de Deus, é a bondade de Deus. Deus não se esqueceu de você, Deus não te abandonou. Você que levantou a sua mão, se você quiser vir aqui, venha. O oleiro está em casa. O oleiro está em casa. Levante a sua mão em direção ao altar. Essas pessoas estão acompanhadas pelos obreiros que estarão orando por eles. Quem sabe você diz: pastor, eu estou na prateleira, eu estou esperando o tempo de Deus. Está faltando o fogo do Espírito. Ele vai te encher, Ele vai te capacitar. Receba de Deus o fogo de Deus. Receba a unção de Deus sobre a sua vida. Diga: Deus, me encha, Deus, me encha. Diga: Deus, eu quero ser cheio com o fogo do Teu Espírito.
Abrace o seu irmão aqui na frente. O oleiro não desistiu de você. O oleiro está mandando fogo sobre você, porque você é vaso de honra para a sua casa. Ele te escolheu para vaso de honra. Aleluia, 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 aleluia. Glória a Deus, que maravilha, que maravilha, que maravilha. Aleluia, o oleiro está falando na sua casa. O oleiro está trabalhando nos vasos.